O enunciado do exercício número 2 diz o seguinte: considere a produção de etileno a partir da decomposição unimolecular do etano, tal como mostra a reação a seguir. 1 mol de etano produz 1 mol de etileno mais 1 mol de gás hidrogênio. Todos os componentes estão na fase gasosa. A uma temperatura de 1000 graus Celsius e pressão de 1 bar, qual é a composição de equilíbrio do sistema? Admita que o ΔH de reação padrão é constante. Além disso, nós temos a informação do ΔH de formação e do ΔG de formação dessas três substâncias, bem como o coeficiente estequiométrico delas nessa reação. Então, do enunciado, nós temos a reação química. Nós sabemos que ela é processada a 1000 graus Celsius ou 1273 Kelvin e pressão de 1 bar. E o nosso objetivo é calcular a fração de cada um desses compostos na saída do reator. Então, inicialmente, vamos começar com a equação do critério do equilíbrio químico. O Ln da constante de 298 Kelvin é igual a menos ΔG padrão de reação sobre RT. Então, calculando o valor do ΔG padrão de reação, nós temos ΔG padrão de reação é igual ao somatório da multiplicação do coeficiente estequiométrico de I vezes o ΔG padrão de formação daquela espécie. Vamos começar para o reagente C2H6. Nesse caso, para esse exercício, ele tem coeficiente estequiométrico de menos 1. E o ΔG padrão de formação é menos 32,84, de acordo com o enunciado. A segunda espécie é o C2H4, que tem coeficiente estequiométrico mais 1. E o ΔG padrão de formação, 68,15 kJ por mol. Mais o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio, que é mais 1. E o ΔG padrão de formação igual a 0, pois nessa condição o gás hidrogênio se encontra na forma elementar. Dessa maneira, nós temos o ΔG padrão de reação igual a 100,99 kJ por mol. Então, vamos calcular agora a constante de equilíbrio na condição padrão da reação. Então, nós temos constante a 298 é igual ao exponencial de menos, que é da equação, 100,99 vezes 10 a terceira joule por mol, dividido por 8,314, vezes 298 Kelvin. Isso resulta numa constante de equilíbrio de valor 2,04 vezes 10 a menos 18. Como este valor é muito pequeno, então nós temos nessa condição de 25 graus Celsius uma reação deslocada em favorecimento dos reagentes. Então agora nós vamos calcular a constante de equilíbrio na condição de 1000 graus Celsius, considerando o ΔH padrão de reação igual a uma constante, ou seja, ele não depende da temperatura. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte equação. Ln da constante a 1273, dividido pela constante a 298, que é 2,410 a menos 18, igual a menos ΔH padrão de reação sobre R, vezes 1 sobre 1273 menos 1 sobre 298. E neste momento nós vamos calcular o ΔH padrão de reação. Então nós vamos começar pelo reagente, é menos 1, e o ΔH padrão de formação do C2H6 é menos 84,68 kJ por mol. O coeficiente estequiométrico do primeiro produto é mais 1, e o valor do ΔH de formação equivale a 52,26, mais o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio, mais 1, vezes o ΔH padrão de formação, que é 0, pois ele está na condição elementar. E como resposta, nós temos um ΔH padrão de reação de 136,94 kJ por mol. Substituindo na equação acima, nós temos, aplicando o exponencial a ambos os lados daquela equação, nós temos que a constante a 1273 Kelvin é igual a 2,0410 a menos 18, vezes o exponencial de menos
da própria equação, 136,94 vezes 10 à terceira, dividido por 8,314, que multiplica 1 sobre 1.273 menos 1 sobre 298. E fazendo essa conta, nós temos a constante de 4,95. Como você pode perceber, nós passamos de uma ordem de magnitude de 10 a menos 18 para uma ordem de magnitude de 10 a 0. Então, considerando a definição da constante de equilíbrio, nós temos que a constante de equilíbrio é igual ao produtório da razão da fugacidade de I na mistura pela fugacidade de I de referência elevado ao coeficiente estequiométrico. E nós podemos abrir este produtório em função de todas as espécies que participam desta reação. Então, nós temos a fugacidade do C2H6 dividido pela fugacidade de referência, lembrando que aqui nós estamos tratando da fase vapor, elevado a menos 1, que é o coeficiente estequiométrico dessa substância, a fugacidade do C2H4 na fase vapor, dividido pela fugacidade de referência, elevado ao coeficiente estequiométrico mais 1, vezes a fugacidade do H2 na mistura, dividido pela fugacidade do H2 de referência, elevado ao coeficiente estequiométrico mais 1. Então, inserindo a equação da fugacidade da fase vapor, nós temos agora esses três novos termos e a equação para a fugacidade ela é representada pela fração molar da espécie vezes o coeficiente de fugacidade dessa espécie na mistura, vezes a pressão. E a partir daqui você pode perceber que nós vamos utilizar como referência, ou seja, o nosso denominador vai ser a pressão de 1 bar. Como essa reação é processada na condição de 1 bar, nós também podemos impor que o coeficiente de fugacidade dessas espécies na mistura equivale a 1, ou seja, nós estamos impondo que essa mistura tem comportamento de gás ideal. Reescrevendo e agrupando os termos semelhantes, então nós vamos perceber que nós temos a fração molar do C2H4 vezes a fração molar do H2, dividido pela fração molar do C2H6, e como a pressão está presente nos três termos, nós vamos somar os expoentes. Então, menos 1 mais 1 mais 1, então isso vai dar pressão elevado a 1. E agora que nós temos a equação da constante de equilíbrio a 1273, dependente da pressão do sistema e também da fração molar das espécies que participam da reação, agora é hora de nós reescrevermos esta equação em função de uma única variável, nesse caso, do grau de avanço da reação. Então, para fazermos isso, nós vamos usar, neste momento, o balanço de massa com reação química. Então, nós sabemos que a equação geral para o balanço de massa com reação química é o número de mols da espécie I que deixa o reator igual ao número de mols de I inicial mais coeficiente estequiométrico vezes grau de avanço da reação. Então, nós vamos escrever a equação para o C2H6, número de mols de C2H6 que deixam o reator é igual ao número de mols inicial do C2H6 mais o coeficiente estequiométrico, nesse caso, menos 1, vezes o grau de avanço da reação. Para o C2H4, nós temos o número de mols de C2H4 que deixam o reator igual ao número de mols de C2H4 inicialmente, que entram, mais coeficiente estequiométrico, que é mais 1, vezes o grau de avanço. E para o gás hidrogênio, nós temos número de mols de H2 que deixam o reator é igual ao número de mols de H2 que entram, mais coeficiente estequiométrico mais 1, vezes o grau de avanço da reação. Do enunciado do problema, nós temos que essa reação é processada com uma base de 1 mol de C2H6 que entra no reator. Portanto, nós podemos desconsiderar o número de mols de C2H4 e número de mols de H2 na entrada. E nós podemos assumir que este valor equivale
a 1 mol. Desta maneira, reescrevendo as equações, nós temos 1 mol menos Xi para o número de mols de C2H6. O número de mols de C2H4 vai equivaler a Xi e o do H2 também equivale a Xi. Se nós fizermos a soma desse número de mols, nós vamos ter uma expressão que vai representar o número de mols totais desse sistema. Então, isso equivale a 1 mais Xi. E como na equação aqui acima nós precisamos da fração molar de cada um desses compostos, então nós podemos, a partir de agora, calcular, por exemplo, a fração molar do C2H6 nesse sistema como sendo o número de mols de C2H6 dividido pelo número de mols totais. Desta maneira, a fração molar de C2H6 no sistema vai ser 1 menos Xi dividido por 1 mais Xi. A fração do C2H4 vai ser igual à fração do H2 e nós temos Xi dividido por 1 mais Xi. Substituindo essas equações na constante de equilíbrio a 1273, nós temos Xi dividido por 1 mais Xi, que representa a fração molar do C2H4, a mesma expressão representando a fração molar do gás hidrogênio, dividido por 1 menos Xi sobre 1 mais Xi, que é a fração molar do C2H6. Tudo isso multiplicando a pressão do sistema. Como nós sabemos que a constante é 1273 equivale a 4,95 e a pressão de operação do reator é 1 bar, nós podemos substituir essas informações na equação e aí nós precisamos determinar o valor do Xi. Então, para fazer isso, eu vou utilizar uma HP 50G, vou vir aqui no botão laranja, Numeric Solve, no número 7, vou escolher a opção de número 1, Solve Equation, e vou utilizar o sistema Equation para digitar a equação. Então, nós temos o valor da constante, que é 4,95. Vamos colocar o igual. E agora vamos digitar essa expressão. Xi dividido por 1 mais Xi. Como eu tenho multiplicação de dois termos iguais, eu vou elevar ao quadrado e vou dividir por 1 menos Xi sobre 1 mais Xi. E isso daqui está sendo multiplicado por 1 bar. Aí eu pressiono o Enter. E agora é importante que você dê uma estimativa inicial para esse valor do Xi. Então, eu vou colocar um valor arbitrário de meio. É importante que você lembre que o Xi, como ele está na base do reagente limitante, ele vai variar entre 0 e 1. Então, coloquei a opção de meio, e agora eu volto aqui na marcação para o Xi e pressiono Resolver. Então, aqui nós temos o resultado, que é 0,9121. Lembrando que o Xi tem unidade, então é 0,912 mol. Então, calculando as frações de equilíbrio, basta nós retornarmos às equações anteriores e nós temos 1 menos 912 dividido por 1 mais 0,912. Então, a fração de C2H6 é de 0,046 ou 4,60%. E a fração do C2H4 ou do gás hidrogênio, que é igual a 0,477 ou 47,70%. Desta maneira, nós podemos concluir que, nessa condição de operação a 1 bar e a 1000 graus Celsius, a conversão da reação é de 91%. E essa é a composição das espécies que minimiza a energia de Gibbs do sistema. Eu espero que tenha ficado claro a explicação
e o detalhamento da resolução de todo o exercício, mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários deste vídeo. E se você gostou desta resolução, não esqueça de deixar o seu like.